George R.R. Martin é sinônimo de livro bom? Sim ou não? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, sobe a vinheta. Tudo bem, pessoal? Como vocês acabaram de ver, o tema de hoje é Wild Cards de George R.R. Martin. E a trama do livro, de fato, é bastante interessante. Se passa na década de 40, quando um vírus alienígena cai na Terra e grande parte da população mundial é infectada por esse vírus. O resultado, uma parte dos infectados receberam superpoderes, dos mais diversos tipos, como voar, superforça, telecinese, entre outros. E a outra parte infectada recebeu ou poderes ruins, como super fraqueza, ou deformidades físicas, como por exemplo a pele vira escamas. O nome do vírus se chama Carta Selvagem. Por quê? Os infectados que tiveram bons poderes são conhecidos como os Ases. E os infectados que tiveram poderes ruins ou deformidades são conhecidos como os Coringas. Então a trama lembra um pouco de X-Men, porque nós temos ali os Ases que usam os poderes para o bem, os Ases que usam os poderes para o mal, os Coringas que são excluídos da sociedade. Então tem toda essa questão realmente de igualdade que tem no X-Men, nós vemos isso no livro também. E aí você pega essa sinopse bacana, essa capa bonita, o nome George R.R. Martin em letras garrafais e você já assume que é um livro bom, certo? Pois é, não é bem assim. Porque tem uma sacada e eu não tinha reparado nisso quando eu comprei. Aliás, quando eu comprei um box com os 3 primeiros livros, que estava em promoção, 3 primeiros livros por R$30, ou seja, R$10 cada. Eu falei, nossa, que pechincha, eu vou comprar. Comprei os 3, só que eu não reparei num detalhe bem pequeno, que tá aqui, ó. Editado por George R.R. Martin. Ou seja, esse livro ele não é escrito pelo George R.R. Martin. Ele escreve de fato um capítulo, um único capítulo é escrito por ele. Os demais capítulos são escritos por amigos dele e ele foi a pessoa que ficou responsável de compilar todos os capítulos em um único livro. Ou seja, a sensação que você tem nesse livro é que são contos. Cada capítulo possui um personagem distinto. Então o capítulo 1, por exemplo, começa com o Jet Boy, que é um dos personagens que eu achei mais interessantes no livro. Começa com ele. Entrou no capítulo 2, esquece Jet Boy. Já começa um outro personagem, que é o Croyd. Acabou o capítulo 2, esquece o Croyd. Vai começar um outro personagem no capítulo 3. Então o livro tem essa sensação de serem contos, que o autor compilou tudo como se fosse um único livro. My stories have actually, throughout my career, if I look back, have been getting longer and longer. As I said, when I began in the 70s, I wrote mostly short stories. And then... E o problema disso é que por termos diversos autores e diversos personagens distintos, nós temos capítulos bons como O Dorminhoco e Powers, temos capítulos extremamente chatos que dão sono e até capítulos bizarros como A Longa Noite de Fortunato. Então esse livro ele é meio bipolar, você pega os capítulos bons e pega os capítulos que são muito, muito ruins. E isso tem uma falha gigante, que é não prender o leitor. Você não consegue ficar preso na leitura porque ela não tem uma fluidez constante. Porque, como eu disse, como você tem diversos personagens distintos que ficam em capítulos isolados, você acaba não se relacionando com nenhum deles. Você não consegue ter uma trama de começo, meio e fim, uma equipe de personagens principais que vá do começo ao fim do livro, que te prenda na leitura. Não tem isso aqui. Então ele tem essa falha, na minha opinião, muito forte de não prender o leitor. E fica difícil gostar de um livro assim. E quem espera um livro de ação pode tirar o cavalinho da chuva. Essa capa aqui, ela engana bem, porque eu não consigo nem classificar um gênero próprio para o livro. Porque como são diversas histórias separadas, tem horas que é um pouco mais puxado para ação, tem horas que é um pouco mais puxado para drama, tem horas que é um pouco mais puxado para ficção, tem horas que é puxado para um estilo meio noir. É muito bizarro, é uma série de histórias que são muito distintas uma da outra. E eu ainda tentei dar uma chance para o segundo livro, eu terminei o primeiro, comecei o segundo, mas eu não consegui terminar o segundo. Eu acho que o meu tempo é muito precioso para ler uma leitura que eu não estou gostando, então eu fiz algo meio que inédito e não terminei esse livro 2. Ele é um pouco melhor que o primeiro, os personagens aparecem de forma mais unificadas, eles interagem mais. Então você vê um personagem no capítulo 1, você vai ver ele de novo lá na frente, interagindo com outro personagem de outro capítulo. Então no livro 2 a situação começa a ficar um pouco melhor. Mas ainda assim a história é muito viajada. Eu realmente não consegui terminar esse livro.
terminei o primeiro e eu falo pra vocês que infelizmente eu não gostei. E ficamos por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, se inscreve agora e continuem ligados que traremos ainda muita coisa bacana pela frente. Até a próxima!